dia, um novo vídeo nesse canal. E hoje nós vamos fazer um tutorial de uma maquiagem que está bem alta, tá todo mundo fazendo vídeo sobre isso e eu vou fazer também, que é a Latte Makeup, que nada mais é do que uma maquiagem inspirada nessa bebida, a latte, que é uma bebida de café com leite e espuma do leite. Então as cores da bebida, que são os tons de marrom, são as cores que vão predominar na maquiagem. Então roda a vinheta e vamos começar logo esse vídeo para ver se a gente consegue fazer um vídeo não tão longo dessa vez. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. A pele, ela não tem muito segredo. A gente vai fazer aquela pele que, sim, principalmente a base, a base que você mais gosta. Ela pode ser uma base mais grossa, de ter acabamento cobertura mais alta, mais rebocão, mas pode ser uma base mais fina e fica mais a gosto do que você está usando. No meu caso, eu vou usar essa base aqui da Xiglan, que é uma base hidratante de cobertura média. E a nossa pele, ela já é o primeiro tom, né, das cores da bebida. Seja ela uma pele clara, que vai combinar com o tom do leite, como uma pele escura, que vai combinar com o tom do marrom do café, ou uma pele intermediária, que dentro da espuma ela já tem um degradezinho também dos tons, então não importa qual seja o seu tom de pele, ela tá dentro dos tons ali da bebida. E a gente vai usar contorno e iluminação, contrastes, né, do contorno com corretivo iluminado, para fazer esse contraste de cores, né, do marrom, clarinho e tal, que remete também à bebida. Eu vou usar um corretivo não muito mais claro, um pouco mais claro só, porque eu também não quero fazer muito contraste, eu quero criar só um pouquinho aqui. A sobrancelha eu já fiz porque ela tem que seguir o seu padrão de sobrancelha, sua cor e tudo mais, e porque a gente está fazendo uma maquiagem inspirada nas cores da bebida e não cosplay, né? Então, se a sua sobrancelha é tons acinzentados, você vai ter que manter isso, porque senão vai ficar estranho. E aí eu vou fazer o contorno, então eu vou usar um contorno de fundo mais quente e sem brilho mesmo por enquanto, né? Não que eu não possa pôr brilho na maquiagem, mas a princípio eu vou começar com tons mais mates. O blush, eu não vou usar um blush marrom, óbvio. Apesar de existirem blushes marrons, esse produto aqui, ele é vendido como um blush. Tá? Eu uso como contorno, mas ele é vendido como um blush. Mas se eu jogar um blush marrom aqui, ele vai parecer que eu peguei o meu contorno e levei até as bochechas. Então eu tenho que jogar um blush que seja um pouquinho diferente do marrom dos contornos. Mas eu também não vou pôr um rosa aqui para fugir tanto das tonalidades que eu tô querendo chegar, que são as tonalidades da bebida. Então, na verdade, eu vou usar esse tom aqui mesmo da paleta que eu tava usando da Ruby Rose para fazer o contorno. Ele tem um blush assim, ele é bem pêssegozinho, quase puxado pro laranjinha. Então, ele não vai ficar rosa, né? Ele vai ficar mais pra esse tomzinho mais pêssego mesmo. E aí, então, ele vai dar uma corada aqui na bochecha, mas sem ficar rosa. E aí ele vai uma cor que vai combinar então com esses tons de marrom. E ele é um blush mate. Por enquanto eu não tô pondo nada de brilho aqui nessa maquiagem. Eu não quero pôr muito brilho agora na maquiagem, mas eu não vou fazer uma maquiagem 100% opaca. Agora eu vou selar a pele. Eu não sei se vocês perceberam, quando eu comecei o vídeo que eu tava já com a pele hidratada, eu tava com a pele bem brilhante. Eu tinha usado um sérum com brilho, né, pra hidratar minha pele. Por quê? Porque eu não quero encher minha pele de iluminador, eu quero manter ela um pouco menos com iluminador e pós brilhantes, mas eu quero que ela tenha esse reflexo, esse glow natural da pele. Que seria algo assim que a gente, sabe quando a gente olha para a bebida e ela tá brilhante? Eu quero remeter a isso. Então, para selar, eu vou usar o pó Satin da Visela, que ele é um pó que sela muito bem, mas ele mantém esse glow, por ele ter micropartículas de brilho dentro dele, ele mantém esse glowzinho na pele.
região dos olhos, eu vou deixar para selar com o pó da Bruno Malheiros, que é um pó próprio para a área dos olhos, é o Eye Powder. E ele também tem essas micropartículas de brilho que ajudam a refletir a luz e disfarçar, né, as olheiras e tudo mais. É um pó muito fino, muito bom para a área dos olhos e ele vai ajudar a manter esse viço da pele. E aqui eu selo com bem pouquinho pó mesmo, só para parar o acúmulo do corretivo. É claro que por mais que o pó tenha um pouco desses brilhos e mantenha esse viço, aquele viço que ela tinha antes de selar, a pele não vai ter mais. Então por isso eu venho com uma bruma hidratante, eu gosto dessa daqui da Nina Secrets. Que é uma bruma que ajuda a trazer o viço e ela ajuda um pouco a fixar a maquiagem. Só tem que tomar cuidado quem tem a pele muito oleosa, que ela pode deixar a pele oleosinha. Então aí eu recomendo alguma outra bruma, né? Ela já trouxe de volta um viço, aquele viço da pele. Mas como eu sou a louca do iluminador, eu não consigo ficar sem usar nada de iluminador. Eu vou usar esse aqui da Lacre 21 com a BT21, que ele é um iluminador assim, ele é bem sutil, tá? Ele não faz aquele reflexo forte que parece um espelho. Então, a hora que eu jogo ele aqui, ó, ele vai trazer um leve iluminado, quase como se fosse algo da pele mesmo. Quando eu comprei ele, testei, assim, a princípio eu achei ele muito fraquinho, até pensei em passar pra frente, né? Mas eu deixei aqui nas minhas coisas exatamente para fazer esses detalhes, às vezes, quando eu preciso de alguma coisa assim bem sutilzinha, sabe? E agora então nós vamos para os olhos. Eu vou tentar fazer um olho bem simples, mas assim bem bonito, né? Simples para que a gente possa fazer ele rápido e seja fácil reproduzir aí também. Eu vou usar basicamente essa paleta aqui da Mari Saad, a Special Day, porque ela as cores dela são bem... remete bem a isso, né? São tons de marrom neutro que vai dar bem para o que eu quero. Só que ela não tem o tom de bege. Quando a gente fala, né, no latte, eu vi muitos tutoriais que estavam fazendo a maquiagem marrom, pensando no marrom, mas estavam esquecendo que o latte tem bastante percentual de leite nessa bebida. E o leite, ele é, claro, ele seria branco, beijinho, né, beijinho porque quando mistura com um pouquinho do café ele acaba ficando bege. Então a gente precisa do elemento bege na maquiagem. Aí eu peguei essa paleta aqui da Love Rain que eu tenho, só para usar essa sombra aqui beijinho. Tá, então toda vez que eu estiver usando a sombra beijinho, eu vou estar usando essa aqui dessa paleta. Eu já vou começar com ela e vou colocar ela aqui abaixo da minha sobrancelha só para dar uma seladinha aqui, iluminar dar uma iluminada nessa região e definir até onde eu vou subir com o meu esfumado. Eu já começo com ela. Aí eu vou pegar um pincel de sombra bem fofo, né? Tá assim, ele relativamente grande, né? Assim, tamanho grande no meu olho, né? Não grande a ponto de passar do meu olho, mas que seja suficientemente grande, né, proporcionalmente ao meu olho. Vou pegar o tom de marrom médio, tá, da paleta, não vou começar com o mais claro não, vou direto pro médio. Como ele é um pincel mais grande, mais fofo, ele não vai deixar a sombra com muito impacto de cor. Eu faço assim primeiro, ó, pra a sombra entrar bem nas cerdas, tá? Então as primeiras passadas eu coloco na mão mesmo. E aí eu vou colocar ele sob aqui o meu côncavo e vou fazer, ó, um esfumadão, com batidinhas e movimento de vai e vem, às vezes um pouquinho de... mais batidinhas mesmo, às vezes se precisar pegar um pouquinho mais de sombra. E ele não vai ficar uma sombra tão intensa por causa do pincel que é bem fofo, tá? Aí nesse momento, depois que eu coloquei aqui, eu posso pegar então um pouquinho do mais claro e bater aqui na bordinha dele só para fazer a transição com aquela sombra mais clarinha que eu tinha colocado ali. Então eu criei aqui só um fundinho de cor só para começar o meu trabalhado do olho. Depois, com um pincel de esfumar menor, mais assim proporcional ao meu tamanho do olho, eu vou pegar a mesma sombra média marrom que eu fiz esse esfumado grande aqui e vou colocar ele no meu côncavo, concentrando ele aqui. Primeiro eu vou depositando a sombra, meio que em formato de V, tá? Aqui, um Vzinho aqui, ó. Eu depositei bastante sombra aqui.
E aí com o pincel mesmo, o mesmo pincel, eu vou batendo as bordinhas só e esfumando para aparecer o degradê com a sombra que já estava ali esfumada. Mas eu vou bem nas bordinhas, eu não vou esfumar tudo para não diminuir a intensidade dessa sombra que eu pus aqui. E como é a mesma sombra que estava por baixo, o degradê ele vai ficar bem bonito, tá vendo? Parece que eu usei duas sombras, mas foi uma sombra só. Eu posso até botar mais um pouquinho aqui e deixar... eu não vou escurecer demais, eu vou chegar só nesse ponto aqui mesmo. E agora que eu vou fazer uma coisa diferente para já começar a parte de baixo junto com a de cima. Eu vou pegar um pincel chanfradinho, mas ele é chanfrado não muito fino, ele é meio fofo aqui. E vou pegar a sombra marrom mais escura e vou fazer o contorno da parte de baixo aqui. Eu deposito um pouco aqui no canto externo, porque a intensidade maior da sombra é aqui no canto externo. E venho para o canto interno. Rente a raiz dos cílios, esfumando. Ele fica meio esfumado, porque esse pincel já é fofinho. Mas aí agora é a hora de unir lá com a parte de cima. A hora que eu chego aqui nesse canto de fora, aqui, eu dou uma subidinha. Aqui quase como se eu estivesse puxando um delineado, ó. Eu venho até um pouco mais para cima aqui, ó. E aí, dessa ponta ali de cima, eu trago ele para a pálpebra de cima. E agora eu dou uma ajeitadinha nesse biquinho aqui, né, para ficar mais bonitinho. Daí, esse esfumado aqui de cima, essa ponta aqui, ela pode ir até onde você quiser, depende do seu formato de olho, de quanto você gosta, quanto você quer subir esse biquinho. E aí com um pincelzinho bem pequenininho eu vou esfumar a borda disso aqui. Eu posso até pegar um pouquinho da sombra marrom médio, né, é a que tá aqui por baixo, e esfumar essa bordinha aqui. E embaixo eu também vou esfumar esse marrom escuro que eu pus aqui. Eu vou pegar o marrom mais claro ou marrom médio, aquele que você achar que combina mais com o seu tom de pele, e esfumar ele aqui também. Feito isso, eu vou pegar, seria um pincel tipo um língua de gato, alguma coisa assim. Ele tá sujo da ativo que eu limpei aqui, que eu tirei o excesso do corretivo quando tava na pálpebra. Eu nem vou pegar mais, eu só vou passar ele aqui, ó, pra ele dar mais uma molhadinha aqui nessa região aqui, tirar esse excessinho, que ainda tinha corretivo nessa região, né? Eu não tinha chegado com a sombra até aqui. Só pra deixar mais limpinho mesmo aqui assim, deixar mais beijinho. E aí eu vou vir com o pincel de depositar a sombra, vou pegar aquele bege dessa paleta aqui e vou depositar selando esse canto interno aqui. Quase não vai aparecer aqui, porque ele é bem da cor da minha, pra mim, né, porque ele é bem da cor da minha pele mesmo. Volto com o pincel de esfumar pra dar uma melhorada aqui nessa transição, né, claro. Então, só para dar um detalhe, um tchananã, alguma coisa mais assim, sei lá, diferenciado aqui, eu vou pegar um pincel chanfrado, aí agora é um chanfrado bem fininho mesmo, com a sombra mais escura, e vou fazer tipo um detalhe aqui assim, ó, faço como se fosse um risquinho de um delineado aqui. E aí com aquele pincel pequenininho de esfumar, eu ainda dou uma esfumada, né, só para dar uma marcada aqui nesse côncavo. Depois de esfumar, ela vai ficar mais clarinha mesmo, assim, é só para dar um sombreamento e parecer um leve marcadinho. Você pode até dar uma intensificada com o chanfradinho mais fininho, bem no meinho dela, assim. A parte mais difícil desses detalhes é fazer os dois lados iguais, principalmente quando a gente não tem os dois olhos iguais, por exemplo, né? Esse olho aqui é um pouco mais caído que esse, mas tá bom. Aí eu vou pôr um pouco de brilho, sim. Eu não vou pôr aquele glitter, aquela coisa muito cintilante, até porque não tem... Se a gente for pensar, a bebida ela não é uma bebida cintilante ou coisa e tal. Ela tem aquele brilho da bebida, quando é uma bebida quente, então ela reflete um pouco de brilho. Eu vou pôr só um pouquinho. Aí a gente tem que tomar cuidado na hora de escolher os brilhos. Se a gente for escolher um marrom, por exemplo, cintilante, muitos marrons que a gente pega, que são cintilantes, se eu for pegar dessa paleta aqui, por exemplo, esse daqui, ele tem um fundo cobre, ele vai trazer um avermelhado de fundo. Esse aqui também, esses dois, né? Então, se a gente pegar ele aqui,
Se a gente for usar isso daqui, nós vamos trazer um fundo avermelhado na cintilância aqui do olho. E o avermelhado não tem a ver com o latte, né? O latte não tem nada, nenhum tom de acobreado e avermelhado nele. Então, se a gente for procurar colocar aqui uma cintilância, alguma coisa assim, a gente tem que colocar uma cintilância mais puxada pro creme mesmo, ou que seja marrom. Então, eu vou usar, pra gente fugir disso, eu vou usar esse cintilante aqui, que ele é tipo quase um top coat, ele não tem muito fundo de cor, tá? Então, ele é um brilho mesmo, ele vai trazer um brilho pra maquiagem. Aí eu vou usar com pincel, para não ficar também tão intenso. Pincel de depositar, aquele que eu usei com a sombra bege. E vou colocar aqui no canto lacrimal aqui. E abaixo dessa linha que eu fiz aqui, subindo um pouco aqui. E aqui embaixo, na linha de baixo do olho, também na entradinha, eu venho com essa mesma sombra. Trazer um brilhinho aqui na entradinha do olho, só. Eu acho que ficou um olho bem, assim, bonito, bem glamouroso e que remete bem às cores da bebida. Aí a gente vai vir com máscara de cílios. Eu vou usar a máscara de cílios marrom da Vizela, né, a No Panda Brown, mas pode ser a máscara de cílios preta também, né? Mas se você for usar cílios postiço, aí você passa a máscara marrom só embaixo e nos cílios de cima você passa preto para ele se uniformizar com os cílios postiços que você vai colar. E para finalizar, a gente tem algumas opções de boca. A gente pode usar um batom marrom bem escuro, que é nesse tom, né, de marrom mesmo. A gente tem esse daqui que eu acho lindo, eu já tenho até um vídeo testando esse batom aqui, o Model da Mari Maria. A gente pode usar contorno de boca de lápis e usar um batom mais clarinho com um gloss, aí fica mais a seu critério. Porque se a gente usar esse batom escuro, o olho ele não tá tão chamativo assim, então não vai ficar dois focos e tal. Aí fica sem a questão de gosto, porque tem gente que não se sente bem com uma boca muito chamativa. E aí fica bem à vontade, né? Desde que seja em tons de marrom, nudes e tal, vai combinar com o estilo da maquiagem e com os tons da bebida, né? Que é o tema aqui que a gente tá colocando. Eu tô bem em dúvida, mas agora aqui pro vídeo eu vou fazer então o contorno com um lápis marrom. Eu fiz um contorno bem grossinho. E eu vou esfumar ele com o dedo. Esse lápis é bem macio, ele parece quase um batom. Aí eu vou passar no centro. Esse batom da Nina Secrets, o Rosé Gardenia, ele tem o fundo meio rosadinho, mas ele também tem esse tom meio puxado pro amarronzado. Aí eu dou uma reforçada no lápis aqui. E aí eu vou pôr um pouco de brilho também nos lábios. Eu vou usar esse glossinho aqui da Mary Kay, a cor chama El Natural. Ele tem assim, ele vai dar um brilho molhado, ele tem pouquíssima cintilância, ele acho que quase não dá para ver aqui na embalagem, então ele não vai trazer aquele brilho de cintilância muito forte aqui. E a maquiagem é essa então, a Latte Makeup, né, que é a maquiagem inspirada em tons marrom. Então me digam aqui o que vocês acharam da maquiagem, desse tutorial, se vocês acharam fácil seguir, se vocês gostam desse estilo de maquiagem, porque o marrom é clássico, o marrom nunca sai de moda, então é uma maquiagem que a gente vai poder fazer sempre e na verdade muda o nome da tendência para a gente poder fazer sempre coisas novas em cima do mesmo, né? Mas é isso então. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, não se esqueçam de curtir o vídeo, de comentar aqui embaixo e de compartilhar também. Agora sim, um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night.